ao som do Coringa. Quer concorrer a R$ 500 do bolão e ao sorteio de uma camisa oficial toda semana? Clube de vantagens da S1 Live. O link tá na descrição. Mauro, e tem outro problema também, né? Quando o Mauro comentou sobre contratar um outro Arrascaeta só por conta da Copa América. E tem outro problema também. Se você contrata outro Arrascaeta para substituí-lo, ele também seria convocado. Tem isso, né? Dependendo da nacionalidade, né, Mauro? É. Tá mutado, Mauro. Exatamente, boa. Você é um cara bom de bola, acaba sendo chamado. Digamos, se o cara for colombiano, né, ele ia ser chamado. Se ele for paraguaio, ele vai ser chamado. Não tem jeito, cara. Não tem jeito. Isso aí não existe. Os clubes serem punidos porque contratam bons jogadores. E não estamos falando de uma data FIFA de duas datas ali, 10 dias. Isso é de uma competição que dura um mês. Cara, em 2021, a temporada do Flamengo, isso para mim é muito claro, ela foi muito, muito assim, sabotada pela Copa América, porque todo o trabalho que o Rogério Ceni fazia, e hoje parte da torcida detesta ele, embora tenha sido campeão brasileiro, campeão carioca, a Taça Guanabara ele ganhou também, a Supercopa ele ganhou também, ele ficou menos de um ano no Flamengo, ele ganhou 4 taças, gente. Que aquele Brasileirão perdeu na última rodada. Legal foi o último, né? Que o Palmeiras ganhou, o outro que o Palmeiras ganhou, o outro que o Galo ganhou. Esses foram legais, então. O outro foi ruim, porque ganhou na última rodada com derrota. Tá bom. Isso é muito Flamimimi, né? E ele é demitido depois de maus resultados, que acontece num período em que o Flamengo fica totalmente esfacelado. Faltava jogador, cara. Tinha que buscar agora na base para compor o banco. E o clube alegava que não podia contratar, que não tinha dinheiro ainda para fazer investimento, porque a pandemia ainda estava afetando duramente aí a rotina de todo mundo, né? E, consequentemente, o clube não conseguia contratar. Aquilo muda o curso da história. Quer fazer uma troca de técnico, uma troca dessas típicas trocas de cartola, né? Que contratar o Renato, que estava na praia, foi uma jogada de assim, não, vamos trazer o Renato, aquela bobagem, né? Ela é a cara do Rio, aquelas besteiras que o pessoal fala, cara do Rio, isso é uma bobagem. O que é o Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro é Ipanema? É Leblon? Não, o Rio de Janeiro é muito mais do que isso. Entendeu? E outra coisa, o Flamengo não é o Rio, o Flamengo é o Brasil. O Flamengo tem torcida muito mais fora do Rio do que no Rio. Outra tosquice, né? E ali comprometeu tudo. Um início muito forte, porque é justamente quando voltam os jogadores, e aí depois, quando os jogadores saem para novas datas FIFA, e aí você precisa de soluções, o Renato se embanana, o time do Flamengo chega no final do ano, é uma bagunça total, é humilhado pelo Atlético Paranaense. Sempre vou lembrar, o André gosta de lembrar do Alberto Valentim. Foi 3-0 para o Atlético do Alberto Valentim. Gente, tomar de 3-0 no Maracanã, cheio, do time do Alberto é uma proeza. Assim, uma coisa medonha. E a final da Libertadores, o Flamengo era um time totalmente intuitivo, cara. O Flamengo era um time, assim, pode assistir de novo, pega o jogo aí e assiste de novo no YouTube para ver. Sabe, assim, eu estava lá no estádio, assim, para mim o lance que mais me chamou a atenção de cara foi 8 minutos de jogo, o Palmeiras vencia por 1-0 e o Davi Luiz arranca com a bola para o campo de ataque, aquele estilo dele, né? Quando tá uma bagunça, ele pega a bola e sai correndo com ela como se ele fosse driblar todo mundo e resolver o problema. Eu falei, gente, 8 minutos. Estava até o Bernardo Ramos do meu lado. Eu falei, olha o que está acontecendo aos 8 minutos. Davi Luiz arranca com a bola como se não houvesse amanhã. Que zona. Aí sai o Felipe Luiz machucado. Daqui a pouco está o Renato Ribeiro do campo atônito e o Felipe Luiz fazendo gesto, saindo do banco, meio que mancando para orientar o time, porque percebia que estavam... E quase virou o jogo. Porque, cara, o time é bom, os jogadores são bons. E isso ajudou a endeusar o técnico do Palmeiras, porque fez uma jogada em cima do Felipe Luiz. Aí, uma vez num debate na Jovem Pan, estava até 2 palmeirenses lá, o Mauro Betti e o Piperno. Eu falei, olha, se fosse o Ceni o técnico ainda, aquele gol nunca aconteceria. Como você pode afirmar isso? Porque o Felipe Luiz não jogava no corredor. Estou errado, André? Ele jogava ali quase um terceiro zagueiro pela esquerda. Marcação individual. Exato. Não ia acompanhar o Dudu. Exato, não era marcação individual, e o Felipe Luiz com o Ceni, ele jogava mais preso, fazia saída de bola, aí o Renato botou o Felipe para jogar no corredor, a bola vai nas costas dele, cara, o Abel, é óbvio que o Abel ia fazer isso, ia fazer isso. O que passava ali, assim, o Flamengo é um time que não estudava o adversário estudava o Flamengo é um time totalmente intuitivo, gente, e quase virou o jogo, quase venceu lá com o Michael, e só perdeu numa bobagem do Pitico. No erro do Pitinho, que também, para mim, é consequência da bagunça que era o time, porque não era nunca ele que tinha que buscar aquela bola. Ele estava ali porque alguém tinha que se apresentar. Era assim, vamos embora, vai levando. Então, tudo acontece. Tem 2 temporadas que tem um ponto que muda o curso da história.
que poderia ser completamente diferente. Essa de 2021, na demissão de um técnico, sem considerar as dificuldades que ele enfrentou por conta do calendário. Falta de coragem dos dirigentes, de manter um treinador, de peitar a Flamimimi e falar, não, vai ficar e tal. E tanto gostavam dele que quando... Aí houve outro episódio que é o soco na cara do Pedro. O Flamengo tinha uma derrota em 20 jogos. Aquilo muda a temporada totalmente, muda os rumos da história. E, detalhe, isso é informação, tá? Se o Sampaoli, no dia seguinte, falasse eu vou embora junto com o Pablo, que foi o preparador físico que agrediu o jogador do Flamengo, o Pedro, o telefone do Ceni ia tocar. Ele estava sem clube ainda. Ele não tinha ainda sido contratado pelo Bahia. Tá? Ele ia tocar. O Marcos Braz, ou o Spinder, alguém, um deles, ia ligar para o Ceni. E o Ceni seria o técnico do Flamengo. Então, por que eles iam contratar o Ceni logo depois? Foi em 2021, 2 anos depois. Porque eles gostavam do trabalho do cara. E esse era o argumento. E os jogadores gostavam do técnico. E mandaram embora por quê? Pelas pressões. Isso que eu acho que é gravíssimo nessa gestão do Marcos Braz. É uma gestão vulnerável a pressões que acontecem em cenários em que o técnico, os jogadores, ou sei lá, até o clube, às vezes não tem culpa. E esse caso da Copa América é isso. Na Copa América, o torcedor vai ter que entender. Eu acho que aí não tem como o Marcos Braz ou o Landinho, alguém resolver. Não tem como, cara. Você não pode... É ótima essa observação aí que o colega mandou. Contrata outra Arrascaeta. Os caras convocam também. É isso mesmo. Se o Savarino do Botafogo fosse um Arrascaeta e fosse do Flamengo, por exemplo, ele iria para a seleção da Venezuela. Eu estou falando do Savarino, que é um jogador bem abaixo. Né? Não tem jeito, cara. Isso não tem jeito. O Dom Juan falou, estamos com o Dindim, bora buscar o Talisca para a vaga do Gerson, só tem que pedir ao Cristiano Ronaldo para liberar, kkkk. Olha, esse negócio do Dindim é relativo, hein? Porque o Flamengo, para buscar a contratação, vai ter que voltar lá no financeiro. Já vê essa informação. Se tiver que ampliar essa coisa de busca por contratações, tem que voltar lá no financeiro. Porque aí vai sair do planejado para 2024. Então, não é assim. Então, é aquele velho papo que a gente fala, gente, não é 1 bi para contratação. É 1 bi para tudo. É 1 bi para o orçamento todo. Os dirigentes falaram, né, que de 1 bi eles ficam com 300, né, 200 e poucos milhões, né, que vai para o futebol. O futebol todo, não só para contratar, para o futebol, né, pagar salário. Essa conta, não sei se é bem essa não, né? Se você colocar quanto o Flamengo paga de multa rescisória, botar luvas, comissões nas contratações, será que é só isso? Não sei. Vamos ver no balanço que vai sair em abril se o número é exatamente esse. Porque uma coisa é a folha de pagamento. A outra é, além da folha, você quando contrata um De La Cruz, você paga a comissão, geralmente tem luvas, né? Então, assim, não é só o salário. Nem sempre as luvas são diluídas no salário. Às vezes o cara recebe um tanto agora, um tanto daqui a tanto tempo, durante os 4 ou 5 anos de contrato. Léo Ortiz, como é que é a remuneração dele? O Léo Ortiz abriu mão, né, de parte que ele tinha direito na negociação para que o Red Bull Bragantino facilitasse sua saída. Ele rasgou dinheiro? Imagino que ele deve ter feito um acordo com o Flamengo, que ele tem um salário, deve ter uma luva, uma premiação, que ele pensou, eu perco aqui, posso ganhar ali. Vou, entre aspas, arriscar, mas não é um risco assim, jogo fora o dinheiro. Ele pode ganhar mais no Flamengo, certamente. E é correto, se for isso, é legítimo. Então, quando fala desse número, se for só a folha de pagamento, então tem que olhar o balanço e ver se é isso mesmo. Eu acho pouco provável que o Flamengo... Porque, assim, gastar dinheiro no CT é futebol, gente. Investir no CT é futebol. Contratação é futebol. Salário é futebol. Luvas é futebol. A base é futebol. Tudo isso é futebol. São investimentos do futebol. Então, e outra coisa, o futebol absorve também parte da máquina do clube, da parte da administrativa. O futebol tem a sua participação ali. Então tem, sei lá, não sei se é só isso desse 1 bi. Não sei se o valor é só, entre aspas, isso aí. Eu imagino que possa ser um pouco diferente. Vamos ver no balanço quando sair nas próximas semanas. Exato. Ô Mauro, Bruno, a galera fica assim, vocês não só falam do Gabriel, mas a galera sempre pergunta, né? O Bruno Silva falou aqui, bom dia, na negociação de renovação do Gabigol ano passado, ele pediu só aumento ou teve também pedido de luvas de 10 milhões de euros? Você tem alguma informação, Mauro, sobre essa questão das luvas? Eu não sei quanto ele pediu, se foi isso. Não vi a pedida, não vou ficar falando em cima de especulações. Eu sei que teria aumento de salário, eram 4 anos de contrato, aumento de salário, que havia uma discussão, sim, naquela linha que o Bruno Henrique também antes, né, que pediram de recompra, uma coisa assim, que seria o pagamento de luvas. Sim. Isso foi, pelo que eu soube, discutido, sim.
Não significa que prometeram tudo isso aí, isso eu não posso dizer. Ainda mais falar em valores, não vou falar em valores porque eu não tive acesso a essa informação. O que é fato é, eles conversaram e alinhavaram uma renovação. E aí, quando bateu no Landim, travou. Não só pelo Landim, mas pelas fortíssimas pressões internas e externas. Internas de dirigentes de outras pastas, né? E pessoas próximas ali ao poder. E externa da torcida mesmo, né? É só ver como é que foi na rede social. Assim, a reação foi... O pessoal ficou espantado. Como dar 4 anos e um aumento de salário para o jogador nessa fase? Por quê? E a renovação aconteceria 15 meses antes do final do contrato, se assinassem quando essa discussão estava correndo.